Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais um vídeo da nossa série Bíblia Todo Dia e no dia de hoje estamos começando mais um livro, o livro das Crônicas dos Reis de Israel. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curte agora. Se não se inscreveu, se inscreve no canal e não se esqueça no final de compartilhar, de usar a hashtag Bíblia Todo Dia e de acessar também o nosso site pastoredilson.com, onde você pode se inscrever no Maximize e você pode se tornar um parceiro nosso desse projeto, além de receber um conteúdo exclusivo que certamente vai aperfeiçoar a tua vida. Muitas pessoas não leem os livros de crônicas, primeiro e segundo crônicas, porque acham que é apenas uma mera repetição das histórias de Samuel, das histórias de reis, o que é um grande engano, porque primeiro você precisa entender uma curiosidade. O livro de crônicas, na verdade, foi escrito como uma peça única. Posteriormente, por causa do tamanho que eles ficavam nos rolos antigos, os textos antigos, foi subdividido em primeiro e segundo crônicas. Na ordem tradicional da Bíblia hebraica, o livro de crônicas vem depois de Neemias, praticamente no final de uma das seções importantes da Bíblia, porque ele resumia as escrituras judaicas. Você vai perceber que a primeira palavra no original, no livro de crônicas, é Adão. E o último parágrafo do segundo livro de crônicas fala sobre o retorno de Israel do exílio do cativeiro da Babilônia. Então, nós vamos cobrir um período muito extenso de tempo, de uma forma muito resumida e debaixo de uma outra perspectiva. Com certeza é uma leitura que vale a pena para você também. A gente não sabe exatamente quem foi o autor do livro de crônicas, mas provavelmente foi alguém que viveu poucos séculos depois do retorno do cativeiro da Babilônia. Provavelmente também o segundo templo já estava construído e a gente no futuro vai entender um pouco mais sobre essa construção do segundo templo. Alguns estudiosos acham que o autor de crônicas foi o próprio Esdras, porque o livro de Esdras começa exatamente no ponto da história em que segundo crônicas termina, apesar de ser apenas uma especulação. Ao ler os primeiros 9 capítulos do livro de crônicas, parece que nós temos apenas mais uma sequência longa e cansativa na Bíblia de genealogias. Mas eu quero que você entenda bem, para não desprezar a importância histórica desse trecho das Escrituras, especialmente para o povo de Israel naqueles dias. As genealogias, especialmente essa genealogia de crônicas, mostravam a conexão entre a geração que estava retornando do exílio e as gerações anteriores, para fazer um resgate da identidade cultural do povo hebreu, do povo judeu. Essas genealogias mostravam que aquele povo que estava retornando do cativeiro estava ligado, estava conectado historicamente a um propósito que vinha se desdobrando de uma forma progressiva ao longo das gerações. Um povo sem história é um povo sem futuro. E aquele povo precisava mais uma vez ser apresentado à história dos seus antepassados. De fato, o autor está provando que eles são um povo escolhido, que fazia parte de um propósito de Deus, porque quando eles voltaram do cativeiro, eles estavam desanimados, sem muitas perspectivas e com enormes desafios à sua frente. Precisamos entender que tudo o que nós desfrutamos hoje, também nas nossas vidas, é um resultado do esforço de gerações anteriores, porque nós estamos fazendo parte de algo maior que nós mesmos, estamos conectados através de gerações, dentro de um propósito divino. Você não nasceu por acaso, você não foi criado por um acidente. Nós vemos também, debaixo dessa perspectiva de gerações, que o livro de crônicas começa, que nos primeiros 3 capítulos, a Bíblia apresenta os descendentes de Adão, a Bíblia apresenta os descendentes de Abraão e a Bíblia apresenta também os descendentes de Davi, que é um dos personagens centrais do primeiro livro de crônicas. Além disso, na linhagem real, nós vamos até o rei Zedequias, quando aconteceu o exílio, e nós avançamos um pouco, vendo também os filhos do rei Joaquim,
que foi levado ao cativeiro, como nós já vimos em vídeos anteriores. O capítulo 2, que mostra a descendência de Israel, é uma forma de ensinar aos judeus a respeito do tamanho do seu povo, tendo em vista como eles se espalharam em muitos lugares e em muitas gerações diferentes. A grande ênfase nessa genealogia está nos filhos de Judá, que se tornaram ao longo do tempo a principal das 12 tribos de Israel. Um personagem importante citado aqui, que até então a gente não estudou, é Zorobabel, ou Sealtiel em algumas versões, que foi o responsável pela volta dos primeiros judeus cativos à Babilônia. A gente vai conhecer mais sobre ele em vídeos posteriores. Mantendo ainda essa linhagem na memória do povo, o autor estava mostrando que a promessa que Deus fez a Davi continuou ativa ao longo dos séculos e uma restauração completa um dia iria acontecer. Uma boa forma de você estudar bem esse trecho, de você aproveitar-se dessa leitura, é fazer um exercício de conhecimento bíblico. Muitos personagens importantes na história são citados aqui. E daqueles que você está lendo, quais são aqueles que você não lembra? Se você não lembra de algum desses personagens, volta para algum vídeo onde a gente já falou sobre ele, leia se for necessário o próprio livro ou o capítulo que fala dessa história, porque certamente você vai resgatar lições preciosas, lições muito importantes para a tua vida. Por exemplo, se nós falarmos das linhagens dos reis de Judá até o momento do exílio, qual foi o rei que te chamou mais atenção? Qual foi o rei que mais marcou com a história dele a sua vida? Quero ouvir nos comentários, quero ler também as tuas dúvidas, teus questionamentos e no próximo vídeo falaremos os capítulos 4 a 6 de 1 Crônicas.